No dia 29 de junho celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro foi o discípulo chamado às margens do lago de Genezaré para ser pescador de homens. Antes de ser renomeado por Jesus, seu nome era Simão. De sua personalidade forte e de sua entrega intensa, quase tão bruta quanto poderiam ser seus modos de homem simples, aparentemente sem instrução e entregue a uma profissão muito comum na região em que vivia. Jesus o chamou de pedra, se referindo à sua firmeza de fé, e certamente também a esses outros atributos. Seria testemunha de vários eventos milagrosos, com destaque para a transfiguração do Senhor, que faz um paralelo com a crucificação do Senhor, ocasião na qual ele negou Jesus por 3 vezes. Depois de sua ressurreição, ao receber a visita do Mestre, teve a oportunidade de emendar o seu erro e confirmar seu compromisso com o Cristo, afirmando também 3 vezes que o amava, certamente em meio às lágrimas, como a descrição da cena nos Evangelhos nos permite imaginar. Foi o primeiro Papa da Igreja. Paulo foi um judeu devoto radical que perseguia os cristãos nos primeiros tempos do cristianismo. Seu nome era Saulo, antes do batismo. Conta-se que, indo de caminho para Damasco, com autorização de prender e matar cristãos, recebeu a visita do ressuscitado, que o indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma clara referência ao pensamento da Igreja, ainda primitiva, sobre si mesma, uma igreja que se identifica como o corpo do Cristo. Tendo ficado cego por causa da luminosidade da revelação, é acolhido pela comunidade cristã que iria perseguir e se converte no maior mensageiro de Jesus, de todos os tempos. Dizem que os opostos se atraem e, na história do cristianismo, pode-se verificar certa correspondência com isso, no que diz respeito a Pedro e Paulo. Pedro, com sua personalidade intensa e radical, conviveu pessoalmente com Jesus durante seus anos de ministério e era um dos discípulos a quem o Mestre dispensava maior atenção e proximidade. Vemos por várias vezes Jesus se retirando e levando consigo a ele, a Tiago e João. Apesar de sua simplicidade, sua força e dedicação zelosa fizeram dele o primeiro sucessor de Jesus Cristo na guia de seus discípulos. Paulo era dotado de dons bem diferentes, era de instrução refinada, tanto na religião que professava quanto em filosofia, como podemos concluir do fato de ser cidadão romano e conhecer a língua grega tão bem a ponto de ser chamado de apóstolo dos pagãos. As Escrituras narram somente o encontro dos dois, em Antioquia, mas certamente eram mais próximos do que o que se tem notícia, pois eram chefes na mesma igreja. Após percorrer os anos de seu apostolado, entre viagens, pregações, milagres e prisões por causa do Evangelho, Pedro morreu crucificado como Jesus, provavelmente no ano 64 depois de Cristo. Ao entregar-se, porém, para o ato de testemunho final, um belíssimo ato de humildade, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer do mesmo modo que o Mestre. Aproximadamente, talvez no ano 67 depois de Cristo, Paulo seguiu o mesmo destino de Pedro, anos de apostolado e viagens inumeráveis para pregar o mesmo Evangelho, dedicação admirável na missão de unir a Igreja, através de suas cartas, das quais conhecemos várias prisões e, por fim, morreu decapitado.
Embora não se tenha certeza absoluta sobre essas datas, o que se pode afirmar é que ambas as condenações foram feitas sob o Império de Nero, em Roma. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas do calendário litúrgico e celebra a fidelidade desses dois apóstolos, tão diferentes, à mesma missão e ao mesmo Cristo. Há muitas igrejas dedicadas a eles, no mundo inteiro, e os restos mortais do apóstolo Pedro podem ser visitados sob a basílica que leva o seu nome, no Vaticano. Já os de Paulo se encontram na Basílica de São Paulo fora dos muros, também em Roma. A data de 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, é também considerada como o dia do Papa. Além das celebrações litúrgicas, existem outras festas muito populares que celebram as figuras de São Pedro e de São Paulo. São as famosas festas juninas, que trazem também a celebração de outros dois santos muito populares no Brasil: Santo Antônio, celebrado pela liturgia no dia 13 de junho, e São João Batista, no dia 24 de junho. As comemorações envolvem fogueiras, bandeirolas coloridas, muita comida gostosa, como caldos e doces típicos de cada região, e as famosas quadrilhas. Viva Santo Antônio e São João! E viva São Pedro e São Paulo! Viva a nossa tradição! Façamos agora a oração a São Pedro e São Paulo. Senhor, hoje, eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.